tem um plantão disponível ali. Quanto que é? R$ 1.000. Nossa, mas tá ruim, né? Queria mais. A gente sempre quer mais. Eu acho que qualquer profissão você almeja receber mais. Tô pagando 1.000. Você quer? Não. Tem mais 100 na fila querendo. Será que medicina ainda vale a pena como antigamente? Hoje, para descobrir isso, eu vou sentar aqui nessa cadeira com dois médicos que formaram recentemente e eles já garantiram, pessoal, que hoje vão abrir o jogo. Quanto que ganha o médico, a parte financeira, principais desafios do início da profissão e, principalmente, dicas valiosas para você que está querendo começar ou só está com curiosidade mesmo. Então vamos lá. Pessoal, vamos receber eles que estão chegando aqui já. Vamos embora. Chegou os dois juntinhos, ó. A gente tivesse combinado. Doutor Matheus, beleza? Doutor Cleiber. Joia. Pessoal, pra mim aqui, ó, é Rosinha e Cleibão, viu? Estudaram comigo na escola, então nós já temos proximidade. Já tem história. Vai abrir o jogo hoje? Vamos. Vai, vamos embora. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Dar aqui as boas-vindas para meus amigos, Matheus, Dr. Matheus. E aí, né? como é que você tá? E Cleibinho. Tudo bom, meu Dr. cara? Cleiber. Quanto tempo? Eu aí, tamo aí. Formaram comigo, pessoal. Aí eles decidiram tomar um caminho mais promissor, né? E a gente aqui, coitado, mexendo com firma, com empresa, e com YouTube. Mas enfim, tamo aí. Pessoal, e hoje o foco do nosso vídeo aqui é falar mais sobre a parte financeira e a parte de mercado, tá? Então nós estamos aqui hoje, eu até chamei os dois pra gente ter uma conversa bacana, para que eles deem a opinião e também falem mais para vocês sobre a experiência, como está sendo até agora no mercado, não é verdade? O Cleiber trabalha em Belo Horizonte, trabalha aqui em Patos de Minas também, o Matheus tem um emprego fixo aqui, também faz plantão. Então acho que eles vão ter uma noção muito boa dessa pergunta do vídeo, de que é, quanto que está ganhando o médico hoje em dia e se medicina ainda vale a pena financeiramente igual antigamente, né? Então eu vou passar a bola para eles. O que você me diz aí, Matheus? Como é que está aí medicina hoje em dia, financeiramente? Então, meu nome é Matheus, eu sou médico formado pela IMEPAC, em Araguari. Eu formei em 2023, fiquei 6 anos lá em Araguari, uma cidade que eu tenho muito carinho, gosto demais. E eu vim para Patos para trabalhar, né? Minha família é daqui, eu fiz cursinho em Uberlândia, fiz um ano de cursinho em Uberlândia, passei em Araguari, que é lá do lado, fiquei 6 anos em Araguari e voltei, né, retornei para Patos para trabalhar e ficar perto da família. Então estou aí com quase 2 anos já trabalhando. Bacana. Meu nome é Cleiber, né? Eu formei há 1 ano e meio, mais ou menos, no junho de 2023, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Vespasiano, na Fazé. Fiquei um bom tempo trabalhando em Vespasiano, continuo trabalhando lá ainda. Mas eu tento manter esse equilíbrio, né, de ficar vindo aqui para Patos de Minas, que é onde minha família mora e tudo, né, minha noiva mora aqui também. Então acaba que a gente faz esse caminho aí de volta com frequência. É um tema polêmico, né? Eu gosto é assim. Eu já vou começar falando. Se não fosse tão financeiramente rentável, eu não tinha quantidade de faculdade abrindo nova e questão do pessoal querendo fazer. Então, assim, ainda é rentável, tá, Matheus? Ainda dá dinheiro. Eu acho que o médico recém-formado que fala que dá pouco dinheiro, ou mesmo o médico que está trabalhando a longo prazo também, e fala que está ganhando pouco dinheiro, eu acho que é mais uma questão de mau gerenciamento de custos do que realmente o salário ser baixo em si. Eu acho que não dá para falar que um salário de 15, 18, 20 mil é pouca coisa hoje em dia, né? Um postinho aí, o bom é que o Cleiber trabalha na área de Belo Horizonte, né? Então é uma cidade bem maior do que Patos, e eu tenho experiência de Patos que é um pouco menor. Então a gente vai ter as duas visões financeiras aqui em questão de pagamento. Um postinho aqui pro lado de Patos, né, na região de Patos aqui do Alto Paranaíba, vai estar pagando aí mais ou menos de uns 13 a 16 mil reais. Isso no PJ, né? PJ. Isso para um PJ, a gente PJ. falando de valor bruto, né? Tá. Então ainda tem que ser descontado impostos ou para pessoa física ou para pessoa jurídica. Bacana. E aí já está outro tópico do assunto do nosso vídeo que a gente forma sem saber, né? O que é imposto para pessoa física, o que é imposto para pessoa jurídica. A gente acaba aprendendo na marra mesmo, pagando imposto a mais às vezes, né, do que o necessário. Mas enfim, vamos colocar em média então um salário de postinho, que eu acho que é o que o pessoal mais conhece, né, quando forma, de 15 mil. 15 mil. É acima de 95, 96% do salário médio da população brasileira. Então não dá para falar que isso é pouco, né? É muito dinheiro. Talvez essa parte que você me disse, que o pessoal está reclamando, pode ser um pouco, Matheus, doutor Matheus, de quebra de expectativa, não é verdade? Porque eu acho que quando o cara está na faculdade, ele entrou na faculdade tendo como exemplo geralmente o pai dele, a mãe dele, algum parente que entrou numa época que ganhava demais. Agora, né, imagino que não seja tão como antigamente, que qualquer um entra lá e já ganha muito de imediato, né? Então o cara tem que ser bom. Então talvez o cara tá com um pouco ali de quebra de expectativa, né? Ele viu o vô dele, o pai dele, ganhando 30, 40 conto. Mês de formado. Aí a hora que a vez dele, opa, peraí, agora o negócio não deu certo. Numa época que o dinheiro era muito mais valorizado, né? A inflação tá comendo cada vez mais nosso salário, né? Mas continua sendo um salário muito bom,
concordo com o Matheus, né? Isso que ele colocou aí de posto de saúde costuma ser 40 horas semanais, né? Uma carga horária de 40 horas semanais. Normal, né? Então, continua pagando bem, eu vou ser obrigado a concordar também, apesar de que o maior problema é essa questão aí da má gestão financeira, eu imagino, né? A gente vem com uma expectativa que vai ganhar bem, já eleva o estilo de vida ali no primeiro momento, né? Já quer comprar as coisas que a gente nunca pôde comprar com o nosso dinheiro, né? Ter o nosso dinheiro é muito bom. Então acaba que a gente se perde um pouco, né? No início, depois que a gente forma, quanto a isso. Aconteceu com você? Aconteceu um pouco, sim. Também? Acontece. Nos primeiros meses. A gente quer comprar coisas desnecessárias no primeiro momento, mas é só você ter cabeça que você vai ajustando, né? Um passo de cada vez, você vai ajustando sua vida ali. Exatamente. Mas não é fácil, não, porque em tese a gente tem que buscar almejar cada vez mais, né? Em qualquer profissão, isso não serve só para medicina. Então, para você fazer, por exemplo, uma especialização, depois você precisa ter um pé de meia ali, você precisa juntar uma quantia em dinheiro para... Você não vai conseguir trabalhar igual você trabalha numa rotina de residência médica, por exemplo. Outra questão, pessoal, é que, por exemplo, né, o médico, para formar, ele vai passar 6 anos na faculdade. Isso quando ele não passa 1, 2, 3 no cursinho, não é verdade? Sim. Agora eu trago para a realidade o seguinte exemplo. Eu trabalho com empresa, trabalho com o YouTube, tenho mais 2 ou 3 empresas, e a gente trabalha com um crescimento muito lento. Então eu comecei a mexer com o negócio tem 6, 7 anos. Eu sempre ganho um pouquinho depois do outro, eu sempre vou aumentando de pouquinho em pouquinho. Então isso faz com que, pelo menos na minha realidade, gera uma maturidade financeira um pouco maior. Se você ir crescendo, né, aos poucos, você valoriza mais o dinheiro, porque você já trabalhou ganhando 1/4, 1/5 do que você ganha hoje. Então, para mim foi muito tranquilo essa questão da maturidade financeira, porque eu tive que crescer de pouco em pouco. Sim. Como que é para um médico que não ganha nada, depois de 1 mês ele formou, tá ganhando ali 15, 16, 17, 20 mil reais. Eu acho que esse aí é o ponto, tipo assim, por que o assunto de quanto que um médico ganha, quanto que um médico tem de despesa por mês é tão abordado. Porque eu, assim, pelo menos, a não ser que o cara seja um empreendedor que estourou, né, do dia para a noite, não do dia para a noite, mas que estourou de forma muito rápida, ou que fez uma startup que explodiu, eu acho que não tem nenhuma outra profissão, pelo menos comum, no Brasil ou em outros países, em que você sai de universitário, né, então tendo aí uma renda de R$1.000, R$2.000 por mês, vivendo com a quantidade de dinheiro baixa. E assim, isso eu tô falando porque a realidade é que na faculdade de medicina é difícil de você ter um emprego. Então, maioria, eu acho que 90%, né, Kleber, é realmente bancado pelos pais. Até mais, eu acho. Eu tive uns 2 colegas que trabalhavam, policiais, trabalhavam em carga horária de 12/36, então trabalho uma noite, folga na outra. Mais a faculdade de medicina. Então, assim, é puxado, a gente vê a realidade, é puxado. Então, assim, vamos falar do que é mais comum. Estudante de medicina geralmente é bancado pelos pais, né? Ou por outro familiar que seja, mas é difícil de você ter um emprego, um salário fixo e ainda estudar. Fica puxado. Tem pessoas que conseguem, né? A gente tem exemplos aí como colegas que fizeram isso, mas difícil. Às vezes alguém que já tem outra profissão, né? Que fez medicina, pé de meia, né? E depois de um tempo viu que não estava compensando tanto financeiramente e decidiu se aventurar aí na medicina, né? Entendi. Consegue ele se bancar de alguma forma. Exatamente. Mas então, voltando para a medicina, você sai de um gasto, né? De R$1.000, R$2.000 que seja, que você tem ali de mesada, de questão de custos para os pais, né, para os familiares que sejam. E você sai ganhando, vamos colocar abaixo um postinho, que às vezes o pessoal do vídeo vai me bater de eu falar postinho, mas vamos lá. Uma unidade de saúde da família que paga pouco é 12 mil. Então a gente está falando aí de um salário não, mas de um custo de vida que antes girava em torno de R$1.000, R$2.000, e estou falando com gastos extras mesmo, né? Não estou contando aluguel, não estou contando os gastos fixos, que é o que você realmente precisa para morar. Estou falando realmente do gasto para fazer, final de semana. Então você sai ali de R$1.000, R$2.000 que você gastava, e isso eu estou falando muito. Minha realidade, por exemplo, eu não gastava isso na faculdade. Para 12 mil, vamos colocar um salário mínimo de um postinho, num posto de saúde especializado. É muita coisa. Então, eu acho que realmente quando você sai de um valor baixo assim para um valor tão alto, eu acho que você perde um pouquinho a questão da noção de realidade financeira. Eu acho que é por isso que é importante ter alguém do lado para te colocar o pé no chão. Eu, pelo menos para mim e minha namorada, né, a gente tem muito essas discussões de questão de valor, porque a gente até estava conversando aquele dia na sauna, né? Quando você forma e começa a ganhar esse dinheiro, você ainda não tem uma maturidade, né? Então, assim, você realmente... Você nunca mexeu com o dinheiro, assim, né? Você está começando a carreira naquele momento, tá? Então era só treino, né? Exatamente. Então, assim, todo mês, 12, 13 mil caindo na sua conta. Você realmente você toma algumas atitudes, toma algumas decisões que, às vezes, se você tivesse um tempo já de administração financeira, eu acho que, às vezes, você não tomaria.
ou pelo menos aguardaria um tempo, entendeu? Entendi. Planejaria um pouco melhor. Que a realidade lá, né, onde eu trabalho, em Belo Horizonte, na região metropolitana, também não é diferente, né? Os valores costumam ser os mesmos, né? A questão de posto de saúde aí, né, na rotina, na carga horária de 40 horas semanais costuma girar mais ou menos em torno desse valor aí, de 15 mil, mas com um estilo de vida mais caótico, né? Digamos assim, né? Acaba que você cansa, além da rotina maçante ali de trabalho, você também tem que correr atrás de voltar para casa, pegar trânsito, né? Tudo que você faz é mais difícil. Então acaba que o custo de vida é mais alto, né? Enfim, são coisas aí a serem pensadas também para você que está querendo começar, né? E tudo. Ver qual que é seu perfil, né? Cidade grande, cidade interior, né? Porque a diferença de valor é baixa, tá? A questão de recém-formado que a gente pode procurar aí num primeiro momento é isso, é posto de saúde, né? Plantão de pronto atendimento, né? Atender fichas verde, amarela, tem gente que até se aventura aí recém-formado e já pega ficha vermelha, né? Sala vermelha, né? Quadros mais graves. Não é meu perfil, mas é muito disso que eu tô falando. Acho que é uma coisa muito importante você pensar num primeiro momento aí o local onde você vai trabalhar, né? Outro assunto que eu quero perguntar para vocês é a questão da especialização. Porque a gente fala do médico hoje, pessoal, no Brasil recém-formado, ele já vai sair garantido com o emprego ali, se ele for bom, mediano para bom, ganhando ali 15, 14 mil reais por mês, né? Isso aí para cima. Se ele fizer muito plantão e trabalhar mais, chega no 20, 25. É muito dinheiro, pessoal. Mas nós temos que lembrar também que essa pessoa, para se formar, a grande maioria delas, por exemplo, pagaram muito dinheiro na faculdade. Então a faculdade de medicina hoje paga, imagine que ela não saia durante 6 anos por menos de 700 mil reais, né? 700, 800, pode chegar até 1 milhão, dependendo do local, da região. Então o que é o ponto que eu quero chegar? Eu acredito que o médico tem que ter muita disciplina financeira para conseguir ter uma progressão de carreira. Porque se colocar na ponta do papel, beleza, eu estou ganhando aqui 14 mil reais. Porra, foi um investimento de 1 milhão. Se eu invisto 1 milhão numa empresa, eu vou ganhar tanto, até mesmo talvez um pouco mais. Então o ponto que eu quero chegar é o seguinte, né? Talvez seja uma armadilha para o recém-formado achar que isso é o que ele quer pro resto da vida, essa questão de plantão e pegar um emprego num postinho. E a pessoa deslumbra com aquela qualidade financeira e ela não percebe que quando ela tiver 2 filhos e uma mulher, isso aí já não dá, é suficiente, não é o suficiente. Então o ponto que eu quero chegar, eu vejo, aí eu quero perguntar se vocês concordam comigo. Eu vejo muita gente caindo nessa armadilha de querer dar muito foco em plantão e querer ganhar muito dinheiro a curto prazo e esquece de especializar, de fazer uma residência. Porque é isso, na minha opinião, que vai levar a pessoa para outro patamar financeiro. É aí sim que está realmente o dinheiro. Na minha visão, minha opinião pessoal, não vale a pena o investimento financeiro na medicina para ser plantonista. Sim, você tem que especializar. Então, como que vocês veem essa parte da especialização? Aí entra um problema, você colocou isso aí, entra um problema muito maior, né, Matheus? Entra a questão também de problemas mentais, né? De estar ali na rotina, trabalhando 5, não é fácil não, de madrugada. 6 plantões por semana, de madrugada. Gente morrendo. Privação de sono, gente morrendo, né? Então acaba que é um caminho bem difícil de ser manejado mesmo, né? A questão de tá nessa rotina, de já estar com seu dinheiro ali, já estar comprando suas coisas, né? Já estar com um estilo de vida ali bem estabelecido e ter que preocupar com talvez uma residência, né? É complicado a gente ter esse equilíbrio aí. Mas é muito do que você falou, eu acho que o caminho a ser seguido é esse, né? Cada dia mais a gente vê que a faculdade de medicina começa depois que você termina o curso de medicina. Hoje em dia é relativamente tranquilo, eu não sei dizer assim em números, mas é relativamente tranquilo você entrar na faculdade de medicina. Muito hoje, mais né? do que antes, com certeza. Muito mais do que antes, comparando, né? Então, eu acho que a faculdade começa depois que você forma, né? Hoje em dia a especialização ela está muito concorrida, né? Então, você tem que abdicar de certas coisas para conseguir passar, assim, com certeza. A gente escuta muito isso aí durante o curso, ó, cuidado para você não formar e deslumbrar com plantão, começar a dar plantão, começar a ganhar dinheiro e esquecer de estudar. Então, os professores, o pessoal que realmente tem mais experiência na área, alerta muito a gente para isso. Porque, igual a gente está falando, a gente nem entrou na questão de carga horária de plantão, porque um médico que hoje, ele toca uma estratégia de saúde da família, ele ainda consegue dar os plantões. Então, a gente está falando aí de um salário mínimo, né, que um médico hoje começa ganhando, caso ele seja contratado. Então, fora isso, ele dá um plantão ou outro também, exatamente. Né? Então, assim, mas é muito chamativo. Então, chama muita atenção. Você fala assim, nossa, não ganhava nada, agora eu tô ganhando 15, 20 mil. Ainda mais para quem, como nós dissemos, não ganhava nada. Não ganhava a pessoa, nada. Porra, agora eu posso trabalhar aqui, vou matar de trabalhar, vou ganhar tanto, chega, ganha 20, ganha 25. O cara perde a saúde mental, o cara perde a saúde fixa, dá um burnout. E quando ele quer especializar, tá velho já. Essa questão da saúde mental é um tópico que, assim, hoje em dia está sendo mais divulgado, né? O pessoal conversa mais sobre isso aí, mas o estresse mental dos plantões, você acredita que não vai em questão de pacientes que vão a óbito, mas sim do estresse que gira
em torno de tudo que pode acontecer. Sei. Não é nem o que acontece, é o que pode acontecer na sua responsabilidade. Porque o que acontece, cara? Você está num plantão hoje, supondo aí que você esteja num hospital legal, que você consegue, ainda tem mais isso, você consegue revezar a noite de sono com um colega, né? Então dividir a noite. O tempo que você está dormindo, você meio que não está dormindo, seu cérebro está ligado pensando no que pode acontecer. Então você meio que tem que estar preparado para o que pode acontecer de ruim, então você não descansa. E aí pensa aí, a gente está falando de um plantão básico de 12 horas. Tem pessoal aí que emenda 60 horas, 72 horas, um atrás do outro. Então assim, você não descansa, Matheus. Você não vai para casa, você passa 3 dias direto no hospital. Tranquilo, 3 dias tranquilo. Então a questão do desgaste mental é muito mais por conta do que você fica pensando que pode acontecer, justamente para você estar preparado para aquilo. Questão de um paciente que pode vir a parar, né? Que eu acho que é o maior medo de todo recém-formado. Fala assim, nossa, se eu pegar um paciente parado, será que eu vou conseguir lidar? Questão de dose de intubação, paciente renal crônico, que você tem que saber manejar. Então, assim, é muito mais do que pode acontecer que te preocupa, né? Que te estressa, do que um paciente que vem a óbito. Sei. É triste falar, mas assim, querendo ou não, quando o paciente vem a óbito, ele descansou. Então, você consegue ali tomar um tempo para... Isso, inclusive, é um tópico legal para a gente conversar, se o Kleber lembra do primeiro óbito dele. Então, assim, é muito mais estressante a questão do que pode acontecer do que o óbito em si, porque pelo menos quando o paciente vem a óbito, ele descansou, você consegue pelo menos, obviamente depois de um momento, né, de você retomar o ar, mas você consegue desligar a sua mente com questão daquele paciente. Você fez sua parte. E tem uma questão também que é complicadíssima, que é que você estudar para dar um plantão é diferente de você estudar para prestar uma prova de residência. Sim. Não sei se você vai concordar comigo. Sim, demais. Mas você tem que estudar coisas básicas, né? Decoreba mesmo para fazer uma prova de residência. E às vezes você tem que conciliar isso com uma vida de plantão, fica muito complicado, né? As inseguranças vão aumentando, você tem que estudar coisa básica ali, rodapé de livro ali para passar na residência e tá deixando de estudar, por exemplo, o manejo de uma parada cardíaca, né? O manejo de um paciente grave, que é uma coisa que acontece, assim, querendo ou não, com frequência, isso. né? Num Então, hospital grande. Em termos, né, de mentais mesmo, é muito difícil você ter esse equilíbrio também, né, de saber o que você tem que estudar. Você fica perdido, você fica solto, né? Você tá ganhando seu dinheiro, tudo, mas você tá meio solto ali ainda, né? Então é confortável você ficar nessa vida de plantão, né? Exatamente. É confortável você estudar só o que você está trabalhando ali e não ir para frente, não dar o próximo passo, né? E é um desafio. É um desafio. E isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo, né? E difícil. Porque para você fazer residência, você vai ter um alto custo, talvez tenha que trocar de cidade e não vai ganhar o que você ganharia num postinho. Então a pessoa já passou 6 anos ali ganhando nada. Costuma com aquele padrão. Para ter aquele padrão de vida reduzido, de novo, é um custo. Aí essa é a armadilha que muita gente cai, pessoal. A gente tem que especializar, tá? Medicina, assim, eu faço a conta financeira para vocês. Não vale a pena ser plantonista, trabalhar muito, ficar exausto, se você não especializar. Pessoal, e agora uma pergunta para vocês, muito importante para quem está assistindo. Dr. Matheus e Dr. Kleber, estou acostumando ainda, viu? Qual foi o maior desafio desde que vocês saíram da faculdade? Quem quer começar? Acho que a maior questão foi de saber como vai ser meus próximos passos, né? Agora que eu formei, eu vou querer estudar para fazer residência, eu vou querer trabalhar e já juntar um dinheirinho para poder ter essa base para fazer residência, ou eu vou só trabalhar durante 1 ano e meio. Eu vejo muita gente falando assim, eu vou trabalhar só mais esse ano aqui e depois eu começo a estudar para passar, mas acaba que vai virando refém ali, né? Um ciclo perigoso. É um ciclo perigoso. Mas eu acho que esse foi o maior desafio, né? Eu ainda tô assim, amadurecendo as ideias e tudo, já estou tentando ter esse equilíbrio aí, né, de estudo e dinheiro. Não dá para você ficar também sem trabalhar, né, é uma coisa que até te atrapalha nos estudos, né, porque você não tem... uma rotina, um dia a dia, você né? não tem uma rotina, você não tem contato ali com a sua profissão, né, então... Às vezes é perigoso, né? Você vai ficar estudando uma coisa ali, mas sem ter contato com a profissão é perigoso. Então, acho que o maior desafio, né, de depois de formado foi esse, ter esse equilíbrio aí, né, entre trabalho e estudos, né, para conseguir dar esse próximo passo. Eu acho que parece meio óbvio, mas realmente é isso aí. Eu acho que o mais complicado hoje, a gente está falando assim, na questão de uma situação em que você formou e não passou na residência. Porque a gente sabe também que tem um pessoal que às vezes se dedica mais na faculdade e passa direto, né? E está cada vez mais difícil a residência também, né? Sim, a residência hoje, as faculdades de medicina não estão tendo tanta concorrência igual antigamente, mas as residências sim. Por quê? Justamente porque o pessoal está vendo que questão de longo prazo, né, de carreira financeira, tanto de... reconhecimento. Então, até uma questão de reconhecimento quanto de vida financeira, especialização é importante. A gente estava conversando sobre o seu irmão, posso estar sendo pessimista, mas se você for pegar os 2 últimos anos do pessoal que está formando, eu acho que esse pessoal que está entrando na faculdade agora, daqui 6 anos, se eu tivesse que dar um conselho, entrou no internato e começa a estudar. É legal você ter uma experiência de trabalho, é legal você juntar dinheiro, é legal você comprar um carro, é legal, igual o Kleber já me contou, que formou, comprar um celular para a mãe dele.
Então, assim, é legal isso tudo. A questão do dinheiro é legal, mas está ficando perigoso. Principalmente porque, como a questão do mercado de trabalho dos médicos, os clínicos recém-formados, os clínicos gerais, está aumentando bastante, infelizmente está desvalorizando. Um médico hoje em dia não recebe mais o que um médico de 10, 15 anos atrás recebia. É muito dinheiro? Eu acho que ninguém é doido de falar que não é muito dinheiro. Mas, obviamente, não é mais a mesma realidade de um médico que formava 10, 15 anos atrás. Sabe como é que eles fazem para tirar seu poder aquisitivo? Se a gente for parar para ver, pessoal, um médico, 10, 15 anos atrás, ele ganhava o mesmo tanto no plantão que o médico ganha hoje. Tá o quê? R$1.200? R$100 a hora, em torno de R$100 a hora. Vamos colocar, R$1.200. O médico, 15 anos atrás, ganhava o mesmo tanto. Aí você fala, Matheus, mas não piorou então, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Mas tem a inflação. O que as coisas custavam 15 anos atrás? 15 anos atrás, quanto que não era o salário mínimo? O que você poderia comprar com R$1.200? O que você compra hoje com R$1.200? Então, se eu fosse ter que dar um palpite, vendo os últimos 15 anos, eu diria que os médicos que formarão daqui 5, 6, vão ter esse mesmo problema. Vão ganhar o mesmo tanto que vocês estão ganhando hoje. Sim. Só que o dinheiro vai valer menos. Exatamente. Né? Porque, pessoal, tem muita faculdade de medicina entrando no mercado. Eu vi uma matéria, acho que foi ano passado, 2024, foram mais de 200 faculdades de medicina abertas no Brasil. É um número, assim, estratosférico. Isso aí era o que tinha há poucos anos atrás. Tem um dado estatístico interessante. Eu vou pegar em termos de número, vou colocar aproximado aí. O meu CRM é número 97 mil aqui de Minas, certo? Correto. Você formou Faz 1 ano e meio que eu formei, mais ou menos. 1 ano e 8 meses, vamos colocar aí. E o CRM já passou de 110 mil. Nossa, vamos colocar mais perto. Você formou em julho de 2023. Junho de 2023. Junho. Seu CRM é? 97 mil. 97 mil. Eu formei em dezembro de 2023. O meu é 101 mil. Então, de junho para dezembro foi quantos aí? 5 mil, mais ou menos. 5 mil. Em detalhe, né, que o CRM ele Só é em por Minas, estado. né? Então, a gente está falando só em Minas. Só em Minas. Só em Minas. Isso é só em Minas. Então, foram 5 então mil esse médicos intervalo em aí 6 de um meses. ano, um pouco mais de 1 ano e meio, formaram mais de 10 mil médicos só aqui em Minas. Isso. O nosso cinegrafista puxou um dado ali, pessoal. No Brasil, formam-se 60 mil médicos por ano. É muita gente. coisa. Há pouco tempo atrás não tinha isso, né? É muito pouco. É muita coisa. E não segue proporcional o número de pessoas que estão se especializando. Né? O número de pessoas que estão se especializando está cada vez menor, porque a demanda de médicos está aumentando muito, né? O número de médicos formados está aumentando muito, e o número de vagas de residência não se alterou tanto assim, né? É isso que eu ia falar. Isso aí parece meio óbvio, mas é bom falar. Não é porque a quantidade de médicos recém-formados está aumentando que as vagas de residência vão aumentar. E elas estão ficando. Exatamente. Então, assim, um hospital, se antes ele funcionava com 5, 6 anestesistas, ele não vai passar a funcionar com 25, com 30. Então, a questão das vagas de residência são as mesmas. Aumenta 1, 2 vagas. Tem a questão das vagas para as cotas, né? Hoje em dia está tendo muita cota para residência também. Então, assim, as vagas de residência não estão aumentando. Então, não está acompanhando a questão da quantidade de médicos. O que torna mais difícil ainda ser um especialista e o que supersatura mais ainda o mercado de gerais, né? Ou seja, tem cada vez mais gente para fazer o geral, né? Para fazer a clínica básica. Sim. E é por isso que, querendo ou não, vai sendo lei de mercado. Sim. Muita gente para oferecer um serviço. O hospital pode pagar menos. O hospital não é bonzinho, ele paga o que precisa. Se ele pudesse pagar metade do que ele paga hoje, ele pagaria, pode ter certeza. Pagaria. A gente brinca assim, tem um plantão disponível ali, quanto que é? R$1.000. Nossa, mas tá ruim, né? Queria mais. A gente sempre quer mais. Eu acho que qualquer profissão você almeja receber mais. Claro. Então, obviamente, a gente quer mais. Plantão tá pagando 1.000. Você quer? Não. Tem mais 100 na fila querendo. Então, assim, mercado. A questão do reajuste do nosso salário está cada vez mais distante com o número de pessoas que está formando. Exatamente. É a questão da oferta e procura. Vai ter gente que vai aceitar um plantão que a gente às vezes aceitaria por 1.200. Um cara vai lá, não, 800 conto eu faço pra você vai diminuir agora aí, entendeu? E essa mesma coisa pro mal foi o que serviu pro bem a vida inteira, pessoal. O médico, ele sempre ganhou muito, não é porque ele é mais bonito que a gente, é porque tem pouco médico e muita demanda. Sempre foi assim, porque a faculdade é muito cara, é uma especialização muito difícil. Então é complicado se tornar um médico. Não era a realidade de todo mundo entrar numa faculdade de medicina. Exatamente, né? era para mais poucos. Facilitado. Então, poucos profissionais, todo mundo precisa de saúde, é básico, então o preço subia. Como você investiu mais para ter que se tornar um médico, e tem poucos, o preço do serviço sobe. É mercado como todo mundo, não é porque salva vidas que não é mercado. Parece óbvio a gente falar isso no vídeo, mas é porque o pessoal que... Vamos falar de outra realidade, então. Médico não sabe mexer com dinheiro. Não sabe. A gente não tem, Matheus, uma aula, assim, durante a faculdade para falar de questão de finanças. Acho então, que assim, isso não é um problema só do médico, né? Assim, claro que para nós também é mais complicado, porque a gente tem que questão do valor que a gente mexe, né, quando for. É um problema do profissional liberal. O médico, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, por exemplo, eu trabalho com empresa. Eu só cresci porque eu aprendi a mexer com dinheiro. Exatamente. Então é inerente à minha profissão.
Então, assim, a gente sabe mexer com o dinheiro. Agora, o médico, não digo vocês, mas em geral ele não sabe. Então, o médico, tem muito médico que a gente vê aí que o cara ganha 50 mil, 60 mil, 70 e gasta tudo. Exatamente. E gastar 70 mil é mais fácil do que parece. Não é tão difícil assim, não. O cara ele pega um estilo de vida muito alavancado e ele consegue gastar. Aí o que é o problema? Agora falando da parte de finanças e investimentos. O cara ele é um médico que trabalha com cirurgia, que seja, ganha 100 mil reais por mês. Só que ele gasta 100 mil, porque ele ganha muito, ele sente no direito de gastar muito. Aí um dia ele quebra a mão. Aí um dia ele vai para UTI, fica 3 meses lá. Como é que ele faz? E a conta vai chegando. A questão dos gastos dele continuam, né? Obviamente, os gastos fixos, né? Exatamente. Então é isso mesmo, gente. Assim, dificilmente a gente vê um médico iniciante ou até mesmo adulto que sabe trabalhar com dinheiro. É porque igual eu estava falando, né, Matheus? A gente não aprende. Então, de duas uma. Ou a pessoa tem um exemplo na família, ou se interessa muito pelo assunto e começa a pesquisar sobre isso aí, ou ele acaba aprendendo na prática, né? Então, que é a realidade da maioria. Infelizmente, a maioria aprende na prática mesmo. Questão do que é o imposto. O pessoal começa a ouvir isso aí quando está para formar. Porque a pessoa física paga 27,5% de imposto. Porque a pessoa jurídica... Aí o cara, 27,5%? 30% do meu salário. Falei, meu amigo, é por isso que a gente tem receio do governo, porque eles estão roubando a gente. Aí você já tem que preocupar. É outra coisa que a gente preocupa muito, né? No recém-formado. Como pagar menos imposto. Como é que você vai fazer para trabalhar? Como é que você vai ter que abrir uma PJ, aí vai ter que ter contador. A importância de ter um contador bom. Ter um contador bom e ter que pagar todo mês esse contador, né? E mais um gasto, os boletos chegando, e você trabalhando e puxando 12% ali do valor bruto, 12% a 15% do valor, né? Então acaba que a realidade é diferente, né? Você fala, 1.200 plantão, tô bem demais na vida, mas aí tem 1.200, mas aí você tem que pagar o contador, você tem que tirar o valor bruto, né? Tirar o imposto do valor bruto, você tem o transporte para ir e voltar, às vezes o hospital não oferece uma alimentação, não oferece um vale, nada, né? Assim você fica solto, você é autônomo. Nenhum Excel satisfaz a realidade da vida, na verdade. A vida é mais complexa. É mais complexa. E entrando nesse assunto, pessoal, eles já deram dicas muito valiosas aqui, agora é minha vez. Eu quero dar uma dica para você, é uma dica muito contraintuitiva, tá? Você vai assustar no começo. Para você que é médico, recém-formado, eu tô formando agora. E antes de eu dar essa dica, eu vou perguntar para eles aqui, ó. Pergunta de imediato. Você tem investimento hoje? Tenho. Tem? Tenho. Você tem investimento hoje? Pouco, eu não sei mexer muito, não vou ser. Então, não vou mentir. eu vou aqui dar a dica. Se você é médico recém-formado, não invista. Não invista. E eu vou explicar por quê, tá, pessoal? Vamos levar em conta que vocês já gastaram 6 anos da sua vida numa faculdade. Então, vocês pagaram para ter a sua hora cada vez mais valorizada. Quando eu digo não invista, eu quero dizer, não imobilize o seu patrimônio em um lote, em uma casa, em isso e aquilo. Por quê? O que você tem de mais valioso nesse momento é a sua hora de trabalho. Então, ao invés de você investir em ativos que vão te dar ali 2% ao mês, invista em você. Invista no seu conhecimento. Então, guarda dinheiro em ativos líquidos para investir numa residência. Eu te garanto, com certeza, você investindo em você, no seu acúmulo de conhecimento, e não comprando lote, comprando vaca e comprando isso, aquilo, que médico forma já quer comprar um monte de coisa, né? Guarda dinheiro, bota num CDI ali só para não perder dinheiro, junte para investir em você, na sua residência, no seu conhecimento, porque é isso que vai dobrar a sua renda. Hoje, se você comprar um lote, botar dinheiro aqui, vai te dar pouco por mês. Você vai tirar ali 1,5%, não é o que você tem que fazer. Você investindo em você, no seu conhecimento, é o que vai te levar para outro nível, porque de hoje você sai de 15 mil para 30, 40, é uma coisa muito mais escalável. Aí sim, depois que você já se especializou, já é um especialista, escolheu uma área, já está com a hora muito valorizada, é agora que você tem que investir em ativos financeiros. Primeiro invista em você e depois invista em ativos financeiros. Porque, pessoal, no final do dia, a atividade mais lucrativa existente na história da humanidade é o trabalho. Então você já investiu quase 1 milhão no seu tempo. Invista mais. Não é comprar lote, não é comprar vaca, não é comprar isso, aquilo. Junta dinheiro, deixa num CDB, num CDI, só para não perder pela inflação, e junte o necessário para investir no seu conhecimento, que é aí que você vai transformar o seu estilo de vida e a sua realidade financeira. Depois de pronto, aí você começa a comprar coisa. Aí médico gosta muito de fazenda, né? Compra fazenda, compra lote, compra boi. O Matheus falou que não era para investir, hoje eu falei assim, nossa, e meus investimentos? Mas, concorda comigo? Então, é interessante você falar de investimento, que é outra coisa que o pessoal não entende muito em questão da quantidade de coisas que você tem para investir hoje. Sei. Hoje eu não tenho nada investido em questão de imóvel, tá? Então hoje todo o meu dinheiro é investido em renda passiva, tá? Então, um CDB, uma renda fixa. Hoje 100% do meu dinheiro está em CDB.
CDB. Mas tem liquidez. Exatamente. Ele para se manter. Retirar ele. É legal da gente conversar com o Matheus, porque o Matheus é um empreendedor. Inclusive, eu estava vendo o vídeo dele ontem sobre a questão dos containers, né? Que Já fizeram, tenho inscritos no canal. Você, né? você e o Bruno Veloso. 100 mil visualizações 100 mil em 2 meses de YouTube. Tava 99 ontem. Eu achei que eu ia ser os 100 mil, mas já tá 102, meu amigo. Olha pra você ver, de ontem à noite para agora, hein? Porque ontem à noite tava 99. Foi. Legal, cara. Aí eu tava vendo a questão do quanto vocês investiram. Se vocês não viram, vai lá para ver. Do quanto vocês investiram e do quanto vocês pretendem retornar isso aí quando tiver tudo finalizado. Isso. Planejamento. É um planejamento final, né? Do que vocês construíram lá atrás, né? Que vocês começaram visionando alguma coisa para terminar lá no final. E eu lembro de você falar que estava dando aí uma rentabilidade de 1,5%, 1,6%, que é uma coisa muito legal. Agora com a expansão vai chegar em 2%. Legal. Você sabe falar quanto que um rendimento... Vamos colocar uma coisa básica, que é fácil de um recém-formado fazer. Caixinha de Nubank. Você sabe falar quanto que uma caixinha de Nubank rende hoje, contando com os impostos já? Tipo assim, retirando os impostos? Sei dizer. Hoje a caixinha do Nubank, ela é na verdade um CDB. Né? Ela é 100% do CDI. Ela é um CDB simples. Hoje a Selic, se não me engano, está 14,25%. Está no momento legal. Ao ano, está no momento quase ápice histórico. Né? Ela oscila. Se a gente pegar a média dos últimos 5 anos, ela deu uma caída, ela tem uma média de 4% acima da inflação, Sim. o que é muito pouco. E depois que você tira imposto sobre isso ainda, sobra nem 3% acima da inflação. Então, gente, na minha opinião, na minha visão, tá? Sempre que eu falo isso, tem gente para me xingar nos comentários. Sim. Mas esse investimento da caixinha do Nubank, o CDB, o CDI, a renda fixa, digamos assim, é para não perder dinheiro. Exatamente. É quando você não sabe o que fazer com o dinheiro, você não vai perder. Exatamente. Porque se ficar na conta corrente, a inflação te come. Todo ano ele vale 7, 8, 9% a menos. Agora, isso aí é para não cair na inflação. Exatamente. Isso não leva ninguém à riqueza. O que leva as pessoas à riqueza é o trabalho, principalmente, por isso que eu sou muito a favor da faculdade. Assim, eu não sou contra a faculdade, faça a faculdade, isso vai valorizar a sua hora de trabalho. Ter um trabalho cada vez mais valorizado, e aí sim, quando a sua hora está boa, é o momento de você começar a investir em ativos. Mas em geral dá isso, tá? Depois que tira o imposto de renda de 27%, não sobra 3% ao ano acima da inflação. Eu vou ser mais exato, porque eu fiz essas contas. Porque é mais fácil para o recém-formado. A gente está falando aqui de recém-formado que não teve uma aula de contabilidade, tá? Então assim, ó, é nada. Uma caixinha de Nubank, para você colocar lá, que seja o valor que você conseguiu juntar, ela vai te render hoje, já com os impostos descontados, 0,94%. E aí vocês fazem as contas de que vocês querem investir lá. Vai te render 0,94%. 0,94% limpo. Limpo. Tá. Mas isso aí você não descontou a inflação, né? Não, a inflação, se a gente for entrar em inflação para explicar a inflação pessoal, a gente fica aqui uma hora. Mas eu tô falando assim, ó, do desconto que você vai ter pro Nubank e pro valor final. Então você colocou 100 mil, você vai ter quanto? 0,94% desse valor ao mês. Isso aí. Obviamente. Você tirou imposto de renda em cima disso já? Sim, já tirei imposto de renda. Obviamente, quanto mais tempo você deixa essa caixinha rendendo, menor o valor de imposto vai ficando. Então isso é legal falar também. Não adianta o cara colocar um valor no mês para no outro mês querer tirar. Ele vai pagar muito imposto em cima disso aí, mas o ponto que eu quero chegar, a não ser que o médico hoje ele tenha já um tempo de carreira, acho que o foco do vídeo aqui realmente é o recém-formado, a gente não tem tempo para investir em coisas maiores. Então, um container, prazo, né? Exatamente, um container para a gente, o tempo que que você e o Bruno Veloso e todas as outras pessoas despenderam para investir nisso aí, não é uma realidade para a gente. Claro. O médico hoje ele é um dos maiores investidores em renda, seja fixa ou variável, né? Questão de ações e tudo. O médico é o que mais faz isso. Por quê? É fácil, você mexe pelo celular. Ele não tem tempo para empreender também, exatamente, né? Porque o empreendimento dá mais, mas gasta mais tempo. O Bruno Veloso falando que ele comprou um curso, assistiu o curso para poder ensinar os pedreiros, os eletricistas, o pessoal a fazer todo o desenvolvimento da questão do container. Infelizmente, Matheus, o tempo que sobra para a gente realmente poder investir na gente acaba sendo para estudos. Ou, para a gente não ser assim tão extremista, o tempo que você tem livre, ou você vai estudar para o próximo plantão, ou você vai ficar com a família, com a namorada, com lazer. Então, assim, infelizmente, a gente não tem tempo para ter esse tipo de investimento. Não tem. Por isso que eu te falo, invista no seu tempo, invista no seu conhecimento, na sua residência, junta dinheiro para poder ter uma residência tranquila. Exatamente. Né? Então, assim, o meu foco hoje é esse, tá? É juntar dinheiro para poder fazer uma residência. E aí sim, depois de uma residência feita, tá estabilizado no mercado de trabalho, questão de salário, é legal a gente falar uma coisa. O salário do médico, a não ser que ele assim, trabalhe para a prefeitura, a não ser que ele trabalhe para um posto de saúde, ele não é fixo, ele varia. Então, um mês você pode ganhar 15, 20, 30 mil, como no outro mês, vamos supor que você não seja um médico de estratégia de saúde da família fixo,
você pode não ganhar nada, porque depende do quanto você ganha, quanto você trabalha, né? Entendi. Então a gente começou falando de questão de plantão, o Kleber colocou em questão de horas, né? Um plantão hoje paga em média aí, a gente sabe que tem um valor de meio de semana, final de semana. Um plantão hoje, em média, aqui na região de Patos, paga 1.200 o plantão de 12 horas meio de semana e 1.400 final de semana. Ah, quanto ganha um médico recém-formado? Vai da sua saúde mental, quanto você aguenta. Vai do que você consegue trabalhar sem dar um burnout, né? Exatamente. E lembrando que nem sempre a gente para antes do burnout, né? Infelizmente, a questão do burnout na medicina é bem comum. Isso. Mas, continuando o assunto. A questão de caixinha do Nubank não é um investimento para você ficar milionário, para você ficar rico. É realmente um lugar onde você pode colocar o seu dinheiro, que a depender da quantia que você tem investido lá, você consegue ter uma renda fixa legal, passiva no mês. Obviamente, dependendo da quantia que você tem investido, não adianta você colocar lá 10 mil reais e achar que você vai ter um lucro legal. Já falei, 0,94% do dinheiro que vocês colocarem lá. Agora você coloca aí na conta 9% de inflação ao ano também. Aí você tem que tirar isso porque o seu dinheiro lá está deixando de valer. Exatamente. Então você está ganhando de um lado e perdendo do outro. 2,3% ao ano. Realmente é um lugar para você colocar o dinheiro para você poder usar a curto prazo, né? Então, a não ser que você tenha aí 2, 3, 4, 5 milhões investidos numa caixinha para te retornar aí 20, 25 mil, que aí já começa a ser uma quantia legal para você poder viver, é só realmente você poder tirar o dinheiro. É uma válvula de escape ali, né? Para você não perder o dinheiro mesmo até. Então, eu acho que é uma opção legal para recém-formado, que a gente infelizmente não tem tanto tempo. E tem a questão do mercado de ações, né? Mas aí já entra em outro assunto. Eu mesmo não lido muito com questão de ação. Hoje eu gosto mais, leio mais sobre questão de renda fixa. E colocando em questão de uma pergunta que eu sei que você vai querer abordar. Quanto que a gente pretende ganhar depois de uma... Vou colocar em questão de prazo. Não vou colocar em questão de prazo, mas... 10 anos? Quanto você quer ganhar daqui 10 anos? Beleza, vamos colocar 10 anos. Qual é o seu plano para chegar lá? Não só quanto você quer, mas qual é o seu plano para chegar lá? O que é meu objetivo hoje, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, Matheus, é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Einstein já falava, se você... Isso para o médico é difícil, porque o médico ganha dinheiro trabalhando. Exatamente. E aí a gente estava conversando, né? Que você fala que você mesmo falou para mim que quando você chegar numa certa idade, para aposentar, entre aspas, você não quer parar, né? Porque é ruim você ficar parado. Eu quero fazer negócio porque eu gosto de fazer negócio, mas eu quero fazer não precisando. Não tendo a necessidade, não fazendo por gostar. Então, eu acho que esse é o objetivo de qualquer um. Eu pretendo ter um investimento aí a longo prazo, 10, 15 anos, para eu poder ter uma renda passiva, né, do que eu gasto sem ter que mexer um dedo. Então, eu pretendo ter uma quantia de dinheiro investido para poder me sustentar sem eu ter que trabalhar. E aí, a partir dali, começa a ser igual você falou. O que vier dali é lucro. Isso. Exatamente. Você não quer parar de trabalhar porque você gosta da sua profissão, né? Mas o que vier dali é lucro. Eu acho que quando a gente forma, a gente tem muito essa questão de, nossa, quanto que eu quero ganhar quando eu tiver 10, 15 anos de formado, e aí o pessoal começa, eu quero ganhar 100 mil, quero ganhar 150, 200. Eu não sou tão ambicioso de falar assim, nossa, eu quero aposentar ganhando 100 mil. E eu já tenho colegas que falam assim, Matheus, eu não aceito parar de trabalhar ganhando menos do que isso. O que é meu objetivo? Ter um custo de vida, obviamente, razoável, né? Não vou falar baixo, porque o custo de vida de um médico é alto. Para o padrão de vida que ele ganha, ele obviamente gasta um pouco mais. Em resumo, o médico gasta dinheiro demais. Gasta. Principalmente se não souber administrar. Mas, Matheus, vamos colocar aí que eu pretendo ganhar... A gente está colocando em questão de renda de esposa ou só a minha? Coloca a sua, só. Só a minha? Sua, Vou colocar uns 40, 50 mil. Bacana. Para aposentar. Eu tô falando 40, 50 mil, não de valor bruto, tá? De valor líquido. Então, 40, 50 mil todo mês ali caindo na conta, eu acho que é um valor para qualquer um viver muito bem. Isso de valores atuais. Daqui 10 anos você vai precisar de 70 Exatamente. Para ter o que é 50 entra de novo hoje. Na inflação. E também entra a questão de que você não vai conseguir depender de uma aposentadoria, né? Você que vai ter que construir sua aposentadoria, porque a carreira do médico, igual a gente comentou, tem, formou no 3º ano, não consegui passar 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, passei. Mais 6 anos de faculdade, 8 anos. Nossa. Depois você faz residência por mais 4 anos. Então, você ficou mais ou menos 8 a 10 anos ali sem carteira assinada. Exatamente. Verdade. Então, assim, você chega, você passa dos 30 anos sem ter nada na sua carteira. Mas vou te falar um negócio que meu bisavô falava. Eu não mexo com gado, mas ele dizia isso e é muito verdade. Uma vez chegaram na fazenda dele para perguntar onde é que estava a poupança dele, a aposentadoria. Ele, tá vendo ali na invernada? A aposentadoria boa é gado no pasto.
Eu não mexo com gado e não mexo com pasto, mas eu entendi o que ele quis dizer. A aposentadoria boa são ativos rendendo para você, né? Não é INSS. Não. Tomara que ninguém aqui nessa casa dependa de INSS. Tá Nossa doido, Senhora. Não dá, infelizmente. E o Kleber? Eu tô curioso. Quanto você quer eu ganhar, fiquei meu curioso irmão? também. Minha pretensão, né, colocando 10 a 15 anos, né? 10 a Vamos 15 colocar um valor aí cabível. Mas a minha... E fala também a especialidade que você quer seguir, viu? Eu quero seguir para cardiologia agora no primeiro momento, né? Mas antes de fazer cardiologia, a gente tem que fazer a clínica médica. 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia. Depois ainda tem a sub, né? Hoje em dia é muito importante você pensar na sub também, porque é o que vai fazer você diferenciar, né? A questão não é nem quanto que eu vou ganhar. A questão é quanto que eu vou ter que trabalhar para ganhar a mesma quantia que eu ganho hoje. Boa. Entendeu? Boa, a questão de boa, conforto, né? boa. De ter uma vida... Você é feliz com o que você ganha hoje. Você quer trabalhar menos Não, e ter... não é que eu sou feliz com o que eu ganho hoje. Eu almejo sempre, né? Tá buscando mais. É o suficiente para você. Eu não Quase. eu não vou colocar valores aqui, mas Tá. a questão é de você trabalhar cada vez menos para ganhar uma quantia que te deixa tranquilo ali, entendeu? Eu Entendi. acho que essa é a maior questão. Minha meta também é essa. De você não ter que se matar de trabalhar, chegar lá com 50, 55 anos de idade, você Tá tem na que vida de continuar plantão ainda. trabalhando, é né? difícil. Acho que é o pior. É o pior Então, caso. você trabalha menos para ganhar mais ou menos a mesma quantidade que você ganharia se matando de trabalhar como médico generalista, entendeu? E filho de médico quer fazer medicina. Imagina você pagando 2 mensalidades para seus filhos. Tá doido. Não, esse aí é um tópico que a gente Um tópico aborda legal. muito em questão de faculdade, pelo menos particular. Vamos colocar aí com uma faculdade particular hoje. Vamos colocar Patos, que é onde a gente está na cidade Sei. aqui. Uma 10.900. Eu sei mensalidade- porque eu vejo o boleto todo mês. Exatamente. Do 6.900. Isso quando entra, né? Fora os Quando reajustes entra, anuais. quando entra. Anuais tem reajuste. É, ali tem um que vê o boleto todo mês, ali, Aí. 10.900. Então, cara, pensa aí que você tem 2 filhos. Então, você é médico hoje, tem 2 filhos, os 2 querem fazer medicina. Viu o exemplo do pai e da mãe? É 20 mil de gasto que você vai ter todos os meses só com faculdade. Se fosse hoje, né? Fora o extra da Hoje, faculdade, porque hoje, estamos falando quem de faz hoje. medicina geralmente tem um poder aquisitivo mais alto e anda junto. Mas você bancar seus filhos com os bacanas. Saída de final de nossa semana, senhora, Festa universitária, tá doido. É dinheiro. É outra Então, assim, realidade. realidades, aí, comentando a questão de filhos, andar com os outros, se você for tentar acompanhar o pessoal que tem lá dentro, que a gente sabe que tem gente lá dentro que tem muito dinheiro, é difícil. É igual eles falam, né? Galinha que anda com pato morre Morre afogado, afogado. não é verdade? É isso mesmo. E a faculdade de medicina está se tornando cada vez mais um comércio, né? A gente tem o aprendizado bom, a gente sai da faculdade, assim, não vou dizer que a gente sai preparado, né, para a vida de médico. Eu Isso acho aí que assim- acho que depende muito da faculdade onde você forma. A minha, pelo menos, formei muito bem, aprendi bastante, tive professores muito bons, tive estágios muito bons, só que a gente não sai preparado para estar lá sozinho no não. pronto atendimento, entendeu? Não sai. E eu vou te falar mais. Na minha visão, sempre foi um comércio. Mas agora é um comércio que eles não estão mais preocupando com a qualidade do produto. Não tá É isso, preocupando. é isso. Eles estão porque preocupados só é em ganhar, substituível, né? receber, De qualquer jeito, dar exatamente. lucro. Aprovou lá no MEC, beleza, vamos botar pra dentro aqui e formar gastando o mínimo possível, ganhando o máximo possível. É isso. Exatamente. E isso está acontecendo também com as residências agora. Muita gente abrindo residência nova, né? Que não tem estrutura nenhuma para formar um residente, entendeu? Entendi. Estágios ruins, grades mal Nossa feitas, né? A gente entra num tópico legal. Até que ponto é bom você simplesmente entrar numa faculdade de medicina, simplesmente entrar numa residência só por entrar? Só pelo Então, currículo, só assim, pelo diploma. Exatamente, só pelo diploma. Eu quero ser médico, aí entra em qualquer faculdade, eu quero ser residente, faço qualquer coisa. A gente tá É falando vida em aí- jogo, né, cara? Você vai fazer um negócio mal feito, você vai colocar a Exatamente. vida em risco. Eu acho que a questão de vida é o mais básico e acho que é o mais importante de ser abordado, mas vamos colocar em questão de mercado financeiro. A gente sabe que questão de quando seu irmão formar, quando os futuros médicos formarem daqui 6 anos, o que vai garantir um bom local de trabalho, uma boa quantia financeira para ele poder receber, acho que não é nem questão só da faculdade. Acho que a faculdade em si é boa. Eu também tive estágios muito bons, tive professores muito bons. Eu acho que eu saí bem formado, né? Apesar de a vida de realidade de plantão ser completamente diferente. A gente escuta muito isso aí, tipo assim, você vai ver que quando você formar, as condutas são muito diferentes do que você estuda. Eu formei em dezembro, comecei a trabalhar em março. Então, o pessoal que já estava dando plantão me falava isso aí. O que você vai ver é muito diferente do que a gente via na faculdade. Mas, enfim, a gente sabe que o que vai garantir um lugar legal para você trabalhar, né, um local que não vai te dar estresse, um local que você vai receber bem, é tanto a faculdade que você escolheu entrar lá atrás, quanto principalmente, né, porque a gente sabe que a especialidade é o que você vai trabalhar o resto da vida, né, você não vai trabalhar com tudo que você viu durante a faculdade de medicina, você vai escolher uma área específica, Claro. é o local de residência. Então, igual o Kleber falou, Aquilo tem que ser sagrado para você, exatamente, né? tem que ser um lugar escolhido assim, não é a dedo, mas tem que ser um lugar legal, porque você vai formar depois, você vai falar assim, nossa, fiz uma residência legal, consigo trabalhar hoje em qualquer lugar, consigo entrar num hospital ali e pelo menos
ter noção do que funciona como básico ali. Se precisar um pouquinho a mais, se exigir, nossa, eu já vi isso aqui lá na residência, vamos ver se eu consigo arriscar ainda e vai aprendendo. Então, assim, é importante também o local de residência que você escolhe. Você teve um caso desses Foi dias, isso né? que eu te contei esses dias para trás. Eu tive um caso muito parecido, né? Fiz um processo seletivo para residência, fui aprovado, não vou citar nome de faculdade, não vou citar cidade nem nada, né, porque não convém, eu acho que é a experiência que tem que valer aqui. Eu fui fazer a reunião com o coordenador, né, da residência e tudo, tava tudo muito desorganizado, né, sem saber onde que a gente ia rodar, né, sem, acho que até supervisor da residência não tinha, ele era o coordenador do curso de medicina. Era residência recém-aberta? Recém-aberta, né, era a primeira turma. A cidade era outra, eles, eles ofereceram uma cidade X, um hospital X, e a gente chegou lá, era um hospital Y, totalmente diferente. Eu planejei uma mudança para uma cidade, enfim, isso não convém. Mas não entrar em qualquer furada, tem que olhar muito bem o que você está fazendo, né? Não só para residência, né? Também às vezes para a faculdade de medicina, né? A gente está falando em nada, igual o Kleber quer fazer cardiologia, a gente está falando nada de 10 anos. 10 anos, 6 anos de medicina. Eu fiz 2 mais 2, né? 1 ano e meio de cursinho, 6 anos de medicina, 1 ano e meio que eu formei. Já foi 9 anos. 9 anos. Mais 2 anos de clínica, 11 anos. Mais 2 anos de cardiologia, 13 anos. Mais a sub, né? Que você pode fazer a ritmologia, você pode fazer questão de hemodinâmica, mais 1, 2 anos. Ou seja, você tem que ganhar bem, né? Só não tem como ganhar. Cara, assim, inclusive, você perguntou lá no início a questão da maior dificuldade, né? Depois que a gente forma. Eu coloco, não quando a gente forma, que eu acho que isso aí é óbvio, todo mundo fala, a questão de mercado financeiro, quanto você vai ganhar, como você vai se sustentar, mas qual que é a maior dificuldade de uma pessoa que escolhe fazer medicina? Eu cito um ponto aqui, vamos ver se o Kleber concorda comigo. Eu não tive essa experiência de morar na cidade dos meus pais. Então, qual foi a minha maior dificuldade fazendo medicina? O tempo que eu passei longe da família. Também. Nada volta para trás isso aí. Nada recupera esse tempo perdido com a família. Dia dos pais, dia das mães que eu não consegui vir, aniversário de familiares, festas. Então, assim, isso aí não volta, tá, Matheus? Então, é um tempo realmente perdido. Ah, medicina dá dinheiro? Dá dinheiro. Ah, medicina é legal? É legal. Mas é igual o Kleber falou, perfil. Não é todo mundo que tem perfil. Tem que ter estômago também, exatamente, né? Você tem perfil, vai atrás, tá? Vai atrás, é legal. Eu acho que daqui 6 anos também vão abrir, talvez, novas especialidades, mas a maior dificuldade de uma pessoa que escolhe fazer medicina, a não ser que ela faça na própria cidade, o tempo que você perde com familiares, amigos e etc. Isso não serve só para faculdade, né? Eu acho que serve, assim, para a vida, né? Porque vida, o médico, ele sempre abdica de muita coisa. Abdica sempre de muita qualquer coisa, pessoa, né? Tem que estar sempre em constante estudo, novas atualizações aí todo dia, artigo novo, tratamento novo, medicação que não serve mais para tal doença, que agora está valendo para outra, enfim, é um constante estudo. Você tem que abdicar de coisas É ruim a gente falar isso aí, porque parece que a gente está puxando para o nosso lado, né? Mas todo o curso, você precisa estar se renovando a todo momento. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu acho que toda vez que você quer chegar mais longe em alguma profissão, em alguma área, exige sacrifício. Sim. Porém, a medicina é uma faculdade que exige muito sacrifício. Não é isso que eu quero dizer? Porque, assim, toda profissão você tem que estar atualizado no mercado, um advogado, qualquer um, empreendedor. Isso. Se você ficar parado no tempo, parar de ver questão de rendimentos, né, de investimentos, tudo, você fica parado no mercado. Só que o médico, a gente está lidando com vidas. Então, assim, pode colocar aí que a cada 2, 3 anos sai um protocolo novo de alguma doença nova. Você tem que estar se atualizando com aquilo ali. E aí, sim, volta naquilo que a gente falou. Aparecem doenças novas, né? A gente formou basicamente aí na pandemia do Covid, né? Verdade, exatamente. Então foi, assim, outra insegurança grande, eu imagino que para você também tem sido, né? Enfim. Então, assim, é um pouco mais delicado porque você realmente está lidando com vidas. E aí volta no tópico que é rotina, que todo mundo fala, que você está lidando com vidas, é o familiar de alguém, mas é um tópico sensível. Você é obrigado a estar se atualizando para poder cuidar cada vez melhor do próximo paciente que vai estar à sua frente. Se eu errar na minha profissão, eu vou tomar prejuízo. Se você errar, alguém morre, né? Exatamente. Então é um pouco mais delicado. Pessoal, se você está gostando do vídeo aqui até agora, já se inscreve no canal, que agora nós vamos entrar numa parte muito mais relevante e detalhada. Vamos falar agora de um tema bem mais financeiro. Então, está gostando até agora? Já se inscreve, ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Pessoal, então agora nós vamos fazer aqui um bate e volta. Eu vou falar o nome da especialidade e eles vão dizer quanto que ganha aproximadamente por mês essa especialidade, tá? E eu quero dar briga aqui, vocês podem se matar aí. Vamos lá, eu falo um valor, o Kleber fala outro e vamos ver o que a gente chega em média. No 3 vocês vão falar junto. Pediatra. 30 mil. Depende muito, né? Vamos seguir. Cardiologista. Nossa, 50. Para! Na parte clínica? Na parte clínica? Na parte cirúrgica, talvez. É verdade. Oncologia.
60. Uns 50 Credo. dá pra puxar, eu acho. Agora, eu vou falar uma, hein? Que essa o povo fala que é muito. Oftalmologista. Dá pra puxar uns 60 também, 70. Poxa, se passa brincar. disso aí, Puxa. cara, passa. Anestésio. Anestesia 40, 40, 50 mil. 50. Ah, essa aí foi unânime. É. Carro-chefe agora. Cirurgião plástico. Eu ia falar isso, plástico. Pega, dependendo do procedimento, até uns 100, né? Se brincar. Eu chuto passa de 100. Faixa Plástico em Uberlândia, eu É. conheço Passa de 100. alguns Dependendo, famosos. passa de 100. Pneumo. 30, 40. Pneumo não tem noção, não vou nem chutar. Eu vou Pneumo falar mais não ou tem. menos assim, as especialidades clínicas, né? Ó, pneumo, cardio, reumato, né? Essas clínicas, elas costumam girar mais ou menos em torno desse valor aí, né? 30, 40, dependendo, agora- 50 mil. Agora, cirúrgicas, A né? parte cirúrgica vai ao infinito, E que aí agora, depende. e agora um polêmico. Homeopata. 2. 500 mil. Até o infinito. Até o infinito. Depende do corpo. Depende. Eu já falei isso aí. Eu acho que burro não é quem abre uma clínica de homeopatia, é Quem quem vai. paga. Quem paga. Inteligente é o cara que abriu. É muita falta de educação, né, É. também, assim, Vamos lá. no sentido das pessoas que procuram esse serviço e pagam, né, enfim. Mais uma. Ortopedia. Vamos lá. 1, 2. Os 40. 40, gira em torno É porque disso aí. assim, o que é São o poucas que difícil fogem, de né? especialidade, Matheus? É onde você está trabalhando, quanto tempo que você tem de casa, o que são as especialidades hoje que ganham mais dinheiro? São as que a gente estava falando de questão de parte clínica e cirúrgica. Qual que é a especialidade que ganha mais dinheiro? É que o cara consegue fazer ao mesmo tempo consultório, né, que é a clínica médica, ele consegue atender em um consultório, cirúrgica, então ele consegue fazer uma cirurgia quando ele quiser, e procedimento. Isso. Você tá uma, não de estético, mas ortopedia, por exemplo. O ortopedista, ele atende em consultório, ele faz cirurgias, né, obviamente se ele quiser, e ele ainda tem procedimentos. Isso. Uma, por exemplo, é viscosedimentação, né? Ele faz a implantação de corticoide com anestésico para poder aliviar a dor. Então é um procedimento que ele faz dentro de consultório e que ele pode cobrar por isso. E a mesma coisa do oftalmo. Por isso que a gente fala que o oftalmo vai assim, ó, de um básico Infinito. até o infinito. Agora, eu quero perguntar para vocês. Especialidades que com 5 a 7 anos de execução da especialidade em si, dá para chegar nos 100 mil. Plástica, Plástico, Plástico. oftalmo, oftalmo, dá pra chegar. cirurgia cardiovascular, Também. Neuro, Neurocirurgia. um ortopedista famoso. Ortopedista bom, né? Depende mais. São muitos fatores Depende aí de quanto que... o cara quer trabalhar, se Mas ele é assim, famoso, se não é. as mais certas são, as especializações mais certas de você conseguir ele ter uma quantia maior de dinheiro são essas, que você tem vários ramos para trabalhar. Exatamente. Que você pode mexer com cirurgia, que você pode mexer com procedimento, né? Que você pode mexer com consultório. Essas que costumam... Você diversifica a sua renda, né? Você não fica preso só num consultório, você não fica preso só Exatamente. numa cirurgia, né? Eu imagino que a parte clínica também, quando você tem um bom comercial, né, uma boa estrutura, o céu é o limite. Eu falo assim, a Céu é o parte de limite. ter a própria clínica, né? Ter a própria Porque se estrutura você for comercial bom- privada, o seu nome, a sua empresa. Eu vou citar mais um ponto. Você ser dono da clínica e colocar outros médicos para trabalhar para você, ganhar uma porcentagem. empreendedor do Exatamente. segmento médico, né? A verdade é essa, você tem que tratar a medicina também como um mercado financeiro para você saber ganhar dinheiro. Só com a medicina é muito difícil você chegar nos 100 mil. É. Essa que é a verdade. É isso que eu ia falar. Só você sendo dono da clínica e trabalhando na clínica é difícil. Mas vamos supor que você abre uma clínica e coloca mais 6 médicos para trabalhar. Pessoal, então agora para fechar o nosso vídeo, eu vou pedir agora para o Dr. Matheus, o Dr. Kleiber, dar uma dica financeira valiosa para quem está formando agora ou vai formar nos próximos meses ou próximos anos. Então, pode começar você agora. Cara, claro que você tem que ter seu dinheiro, você tem que focar no aspecto financeiro, mas o mais importante é igual o Matheus, a gente já chegou a comentar aqui, é buscar investir no seu conhecimento, porque isso vai ser a maior porcentagem de lucro que você vai ter, é investir no seu conhecimento, porque o médico generalista hoje em dia, infelizmente, está cada vez mais menosprezado, digamos assim, né? Médico especialista... Substituível, é. Então, o médico especialista, ele consegue ter um valor agregado maior, né? Ter um diferencial maior ali que ele consegue ganhar mais. Então, acho que essa é a maior dica, né? Investir em você mesmo, né? Claro que você já tem que começar a juntar dinheiro e tudo, né? A questão financeira é importante, mas o investimento em você, né? Buscar uma especialização, buscar dar o próximo passo, acho que é a maior dica que a gente tem para dar aqui. É uma coisa que eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou amadurecendo as ideias, né? Uma coisa difícil da gente ter noção, né? Porque a gente aprende muito da medicina, mas da parte financeira a gente não tem muita noção. Mas eu acho que é isso, né? Buscar atrás do próximo passo, principalmente. Eu vou ser mais direto, Matheus, eu tenho 3. Direto eu tenho 3, vamos lá. A primeira, eu não quero que eu e o Kleiber, a gente pareça médico chato, não gasta dinheiro, que ganhou e, nossa, Gasta mesmo. juntou tudo que a gente ganhou desde lá do início. Então, assim,
toma o tempo de vocês também para descansar, gasta dinheiro mesmo, vocês vão comprar coisas às vezes desnecessárias, mas uma vontade que você tinha de comprar alguma coisa de infância e tudo. Então assim, gasta mesmo, mas já começa a pensar em questão de juntar para longo prazo, né, para fazer uma residência e tudo. Então a primeira é essa, para a gente não parecer chato. Então assim, acho que é importante gastar também, porque a gente lutou muito para chegar nesse nível. 6 anos também sem ganhar dinheiro, né? Então assim, vai sair, vai viajar, sabe? Vai gastar um pouco de dinheiro. Coloca isso. Vamos colocar aí uns 6 meses pra você poder gastar e depois começa a juntar. Segundo, procurar um bom contador. Isso. Hoje, o que todo mundo quer? Pagar menos imposto. Então, assim, ó, hoje eu sou um dos médicos, não falo de Patos, mas assim, eu sou um dos médicos que paga menos imposto, então devido a um contador bom. Então, já tive essa conversa com outros médicos, quando eu pago de imposto. O pessoal fala assim, mas como? Então, eu pago pouco imposto, então procura um bom contador para administrar o dinheiro. Famoso Fabiano. Abraço, Fabiano. Famoso Fabiano. Às vezes é um barato que sai caro. É porque às vezes é realmente um barato que sai caro. Aquela questão de, contratou uma empresa de contabilidade para a sala inteira. Isso não existe. Você tem que ter um contato próximo com o contador. Isso. E a terceira e última, se você foi privilegiado, se você estudou e conseguiu passar direto na residência, ótimo, você vai sair da residência já, se você tiver feito uma boa residência, ganhando bem, tendo um bom conhecimento para entrar em qualquer hospital que você quiser, então isso aí é legal. Mas se você, como o nosso caso, né, meio do Kleber, não passou direto, né, então se não entrou diretamente na residência, saiba administrar seu dinheiro. E eu acho que a caixinha do Nubank é uma forma legal, cara, de você colocar o dinheiro, não perder aquele valor, dependendo da quantidade que você consegue juntar e manter aquilo ali a longo prazo, eu acho que dá para tirar uma porcentagem legal, nada perto de um investimento igual ao container, mas eu acho que dá uma renda passiva sem você ter que fazer nada. E a dica de ouro, a quarta? 3% ao ano. É isso, a gente chega nessa conta. Esqueci a quarta. A quarta dica e valiosa. Eu sempre escutava o pessoal falando, familiar falando, que gastos de início de ano eram, tipo assim, uma coisa de outro mundo. Eu comecei a trabalhar em março do ano passado, então não tive essa realidade, fui ter esse ano. Pesado. Vamos lá, Matheus, vamos me falando? IPVA, contador, CRM renovado, no IPTU, se você tiver um imóvel, imposto de renda. Então, assim, a dica valiosa, durante o ano, junte dinheiro para o que você vai ter de despesa no início do ano, que é muita coisa. E eu tenho uma dica valiosa também. Eu não sou médico, mas eu trabalho com empreendimentos e empresas. Então eu tenho uma dica valiosa. E há mais tempo que nós, né? Para você que está formando agora, já formou. Busque, pessoal, não somente ser um médico, mas um médico também que tem uma veia empreendedora. Porque se você é um médico que quer trabalhar para terceiros, você vai ganhar um tanto, vai ser um salário considerável, você consegue viver e consegue ter uma boa qualidade de vida. Se você é um médico que tem uma veia empreendedora, você consegue abrir o seu próprio negócio, por mais que comece pequeno, né? Você consegue ir direto até o cliente final e cobrar mais por isso. Consultas privadas são muito mais caras. E depois de um tempo, você consegue até mesmo colocar outros médicos para trabalhar para você. Exatamente. E ganhar mais dinheiro, né? Então, a minha dica é essa. Seja um médico, mas seja também, além disso, um empreendedor na área da medicina. Você vai juntar o seu salário como médico, vendendo a sua hora, mas também o seu salário como empreendedor, fazendo parte de um empreendimento no tudo. A minha dica é essa. Acho que é importante abrir leques para você poder diversificar a sua fonte de renda. Mas claro, também uma outra dica valiosa é escolher uma especialidade não pensando puramente no dinheiro, né? Claro. De você seguir a vida aí, né? Para você não ser infeliz, né? Você parece ter uma clichê, profissão, né? Mas eu acho que é legal. Eu achava isso muito clichê. Eu hoje concordo muito. Você tem que escolher uma coisa que você gosta de fazer. Ninguém tem estômago para fazer o que não gosta por muito tempo. Por um ano, 2 até que faz. Você aguenta um tempo, né? Mas às pensando vezes, em a longo prazo, uma especialidade que te dá X de dinheiro, você quer uma especialidade que dá X dividido por 2, da metade. Mas como você tem ambição por aquela, você gosta de fazer aquilo, às vezes você pega esse teto de X ganhando na profissão e fazendo o que você gosta, entendeu? Eu aposto que os melhores dessa profissão que dá menos dinheiro ganham mais do que os piores nas que dá mais. Isso, né? É esse raciocínio aí que eu tô buscando. Então, pessoal, é isso aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal. Estamos aqui para falar de dinheiro, empreendimentos, entrevistas com médicos, que tem relação aí com a parte financeira. E também, além disso, se você é médico, está formando agora ou já formou e quer dar mais notoriedade para o seu trabalho, nós temos também aqui a empresa, que é a Insider, nossa empresa de marketing. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem tiver interesse em fazer anúncios patrocinados, né, fazer tráfego pago, fazer um sistema de marketing que venda mais para você, clica aqui embaixo e vem falar com a gente. Estamos aqui à disposição. Meu amigo, foi um muito prazer. Obrigado pela participação. Prazer valeu estar demais, aqui com você. Viu? Sempre um prazer. Valeu, brigadão. Valeu. Pede pro pessoal se inscrever aí, ó.
Sempre Ajuda a bom. gente. Ó o sininho aqui. Isso aí, é embaixo só. É embaixo. É embaixo. Valeu. Valeu.